Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de Vascão, o Vasco vai enfrentar o Santos daqui a pouco em São Januário. Vamos falar muito dessa partida, onde você vai poder assistir e também aí da provável escalação do Vasco, né? Infelizmente, Martim Benítez está praticamente fora desse jogo aí, sentindo uma lesão. Possivelmente, no máximo, ele ficará no banco de reservas, hein, pessoal? Vamos falar dessa situação do argentino. Também vamos falar de um ex-jogador do Vasco que está perto de ir para a mulambada, mas o Vasco vai ganhar uma boa grana caso essa negociação aconteça. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer. Só clicar embaixo e não inscreva-se, meu amigo. Falta pouquinho, muito pouco para a gente chegar a 130 mil inscritos. Dá essa força aí, compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais. Também ativa o sininho aqui para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Lembrando a galera que assim que acabar a partida Vasco e Santos vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho. Bom, meus amigos, o Vasco vai enfrentar o Santos aí pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco está péssimo na tabela, ocupa hoje a 17ª colocação, a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. O jogo terá transmissão da TV Globo para 22 estados aí do Brasil e também no Premier Clubes. Vou deixar o link na descrição para você acompanhar aí, ver se o seu estado vai transmitir a partida do Vascão. O Vasco hoje vai ter muitos desfalques para esse jogo e o mais sério deles possivelmente será o do Martim Benítez, né, que ontem infelizmente sentiu uma lesão na coxa e já ficou fora até mesmo no time titular do Vasco. Não há possibilidade dele entrar como titular. Se entrar, será uma grande surpresa para todos nós torcedores. Tomara que ele tenha condições realmente de entrar em campo, né? Se colocar o jogador talvez na fogueira e estourar mais ainda o seu músculo, podemos perder o jogador e talvez até pelo resto da temporada. Mas os médicos do Vasco têm que ter cautela nesse momento. É um momento crucial para o Vasco aí na tabela. Precisa vencer de todas as maneiras, mas também não dá para estourar o seu melhor jogador colocando ele em campo a todo custo, né? Deixa no banco de reservas e põe para jogar aí poucos minutos, caso ele tiver poucas condições de jogo, né? Se não tiver nenhuma, infelizmente nem deve ser relacionado para a partida de hoje. E provavelmente o seu substituto deverá ser o Carlinhos. Carlinhos, que já fez essa função aí algumas vezes quando o Martim Benítez estava fora. Com certeza não tem as mesmas características, bem longe disso, não. O Carlinhos é um jogador meio pesadão, meio duro, né? Eu sinto isso no jogador. O jogador não tem uma grande mobilidade, não consegue quebrar as linhas do adversário, dando passe de qualidade. É um jogador mais do mesmo que o Vasco já tem. E o Vasco também terá outros desfalques, né? Thales Magno, Neto Borges, Leonardo Gil, todos estão fora, suspensos aí pelo terceiro cartão amarelo. A provável escalação do Vasco deverá ser Fernando Miguel, Léo Massa na lateral direita, a zaga formada aí pelo zagueiro Jadson ou Marcelo Alves, Leandro Castan e o Henrique de volta aí ao time titular. No meio campo, Marco Júnior, Andrei e também aí o Carlinhos. Caso o Benítez tenha condição, provavelmente deverá entrar o argentino aí. Eu acho bem difícil que ele entre em campo, mas até o momento o Carlinhos está mantido no time titular. Na frente, Vinícius, também o Gustavo Torres e o artilheiro Jean Mancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais contra o Santos. Esse Santos aí que amassou o Grêmio, hein, pessoal? Bem complicado a vida do Vasco hoje. O Vasco tem que vencer a todo custo. O Vasco vencer provavelmente não deverá deixar a zona do rebaixamento, porque o Bahia, que está à sua frente, tem vitórias a mais do que o nosso time. Infelizmente, essa é a situação aí crítica do Vasco. O Vasco precisa vencer para não se distanciar de vez aí, para deixar a zona. Porque se os adversários que estão à frente do Vasco vencerem seus jogos, ficará muito difícil do Vasco deixar a zona do rebaixamento caso seja derrotado hoje. E ontem o Botafogo já está fazendo sombra ao Vasco, tá? 2 pontos do Vasco, venceu o seu jogo, venceu o Curitiba, um adversário direto. O jogo estava caminhando por empate, o empate era ótimo para o Vasco, só que infelizmente o nosso rival acabou virando a partida e saiu vencedor e está a 2 pontos do Vasco. Olha a situação que o Vasco se encontra. O Botafogo estava na lanterna há pouco tempo, venceu e já encostou no Vasco. O Vasco precisa vencer hoje para não preocupar aí nós torcedores, porque realmente a situação é complicadíssima. Essa semana o Vasco teve muitos problemas aí com as eleições, focou muito nas eleições, na política do clube e esqueceu o time, né? O time está lá embaixo, afundado, brigando para não ser rebaixado. Vamos ver como que vai sair hoje. Se essa semana não tiver sido proveitosa, certamente, velho, tem que mandar embora o Ricardo Sapinto se o Vasco perder hoje. Se perder por 1-0, meu amigo, tem que mandar ele embora, porque não tem condições o Vasco permanecer na zona do rebaixamento todo esse tempo. O Vasco tem que vencer de todo jeito essa partida, porque não vence no Campeonato Brasileiro desde o mês passado, aí, quando venceu o Sport, já tem um bom tempo, e dentro de São Januário já não vence desde o início do Campeonato Brasileiro, da 8ª rodada, quando venceu o Atlético Paranaense. Olha o tempo que tem isso, que o Vasco não consegue vencer jogando seus domínios
pelo Brasileirão. E hoje tomara que saia essa zica e o Vasco vença seu jogo. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite. Na minha opinião vai ser 1 a 0 Vasco, gol do Germancano aí suado. Jogo duríssimo pro Vasco, quem sabe sai um golzinho do artilheiro e a gente vence essa partida. Deixa aí embaixo qual o seu palpite para Vasco e Santos. Pessoal, agora vamos falar de um ex-jogador do Vasco que está jogando futebol alemão, o atacante Paulinho, né, revelado pelo Vasco, foi vendido aí para o futebol europeu já há algumas temporadas, mas o Paulinho se contundiu lá na Alemanha e está parado, né, o jogador não se firmou no futebol europeu, a maioria das vezes ele fica no banco de reservas lá no Bayer Leverkusen, jogando a Bundesliga, é pouco utilizado no clube alemão e vem despertando o interesse do nosso maior rival, né, o Flamengo prepara uma proposta aí para comprar o jogador. Pô, Danilo, mas o que isso aí tem a ver com o Vasco? Tudo a ver com o Vasco. Se o Paulinho for vendido para Mulambada, o Vasco, por ser o clube formador do atleta, o Vasco terá direito a receber 8 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais. É como se fosse uma venda de um jogador do nosso clube, né? Com certeza, eu tô louco pro Paulinho ser vendido pro Flamengo, eu não tô nem aí. Se ele foi revelado pelo Vasco, o Vasco precisa de dinheiro, meu amigo. O Vasco tá quebrado, precisa comprar o Martim Benítez, precisa aí fazer inúmeras coisas no clube e com certeza o próximo presidente aí, ainda não se sabe, né? Ainda tem uma incerteza ainda, por mais que o Jorge Salgado tenha ganhado lá o julgamento, ainda tem uma esperança de muitos torcedores que o Levinciano vá recorrer aí na justiça essas eleições e tentar aí uma reviravolta. A princípio ele teria recusado, mas pessoas ligadas à sua chapa pressionam ele demais para ele recorrer na justiça, para não desistir das eleições e da vontade do sócio torcedor que escolheu ele como presidente do Vasco no último dia 7 de novembro. Essa política do Vasco ainda pode ter muitos capítulos dessa novela e vamos aguardar aí mais alguns dias. Mas voltando no Paulinho, certamente o Vasco precisa dessa grana, não importa se vai jogar no rival, se vai jogar onde for, cara. O jogador hoje não veste a camisa mais por amor ao clube, não tem essa mais, o jogador é vascaíno, não tem isso, cara. Não existe, o cara joga só pelo dinheiro. Onde o seu empresário quer colocar o jogador, ele coloca e o cara vai lá e veste a camisa do rival. Isso infelizmente acontece aí, o jogador não é mais do Vasco, se fosse ele saindo do Vasco para o Flamengo, aí sim seria um baque maior, mas o jogador já está lá no futebol europeu, pouco lembra do Vasco e com certeza, certamente ele deverá ser vendido aí para o Flamengo, já que ele é pouco utilizado no Bayer Leverkusen. E deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação aí, se você acha vantajosa para o Vasco a venda do Paulinho. Na minha opinião, obviamente, é muito vantagem para o Vasco receber 50 milhões com o dinheiro de um jogador que nem é mais do nosso clube, uma boa grana. O Vasco que não tem nenhum grande talento no elenco para vender por essa grana aí para nenhum time. Com certeza, entrando esse dinheirão aí dá para equilibrar bem as contas. E deixa aí nos comentários o que você acha sobre a situação do Paulinho, se você gostaria que ele fosse vendido aí, infelizmente, para Mulambada, mas o Vasco precisa de grana, né? Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos. E não se esqueça que assim que acabar a partida, Vasco e Santos vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. E vamos com tudo para cima deles aí, né, Vascão? Porque com certeza a vitória é a única coisa que interessa hoje. Tamo junto, forte abraço.